Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, continuando aqui o regimento interno da Câmara dos Deputados. Vamos falar aqui do capítulo 4, sobre a interpretação e observância do regimento, certo? O artigo que fala sobre a interpretação e observância do regimento é o artigo 95, tá bom? E ele fala mais das questões de ordem. Esse artigo ele define que o que é uma questão de ordem, certo? Como deve ser tratada e a ferramenta que o deputado usa quando ela tem dúvida sobre a interpretação do regimento interno ou da Constituição durante os trabalhos, certo, pessoal? E o que é isso aqui? A dúvida é sobre as regras de funcionamento da sessão, certo? As regras de falar, certo? O deputado ele tem um máximo de 3 minutos, certo? Para formular a questão de ordem. E ele pode falar sobre ela uma única vez, beleza? A formulação da questão, ela deve ser objetiva, clara, indicar exatamente qual regra regimental ou artigo da Constituição está sendo questionado. Certo, pessoal? E a decisão do presidente. A questão de ordem, ela é resolvida imediatamente pelo presidente da sessão, após ouvir o autor e outro deputado que queira contra-argumentar, certo? E a decisão do presidente, ela deve ser acatada na hora. O presidente lá que tem as ordens, ele que manda. Basicamente é isso. E o recurso das críticas, pessoal. O deputado que ele é insatisfeito, que ele está insatisfeito com aquele dizer aqui. Um deputado apresentou uma proposta, o outro ficou insatisfeito, aí não pode criticar a decisão na mesma sessão. Ele pode fazer na sessão seguinte, certo, pessoal? Aquele deputado assim, não gostei dessa parte aqui da lei. Ele pode ter a sessão seguinte para contra-argumentar, ok? Ele também pode recorrer à decisão do plenário. Quando é votado lá no plenário, o deputado também pode recorrer, sem suspender o que está sendo votado. Mas a Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela mais importante que a gente até viu na aula de comissões, certa grande aula de comissões, vocês viram que a mais importante é a Comissão de Justiça. Ele tem que ser ouvido bem antes. É por ela que passa todos os trabalhos, ok? E o registro das decisões. Todas as decisões elas são importantes sobre questão de ordem e elas são registradas e divulgadas para criar uma jurisprudência, certo? Do regimento. Em relação à reclamação, qual é a finalidade? Reclamar sobre a inobservância de uma regra específica do regimento ou sobre problemas no funcionamento do serviço administrativo da Câmara. Durante a ordem do dia, ela é restrita, certo? A assuntos de pauta ou a violação de competência da comissão, ok? E em relação à comissão, um novo membro da comissão ele pode reclamar sobre o trabalho do órgão técnico e a decisão final do presidente da comissão pode ser lavada como um recurso ao presidente do plenário. Quais são as regras aplicáveis? As mesmas regras de tempo, forma e recurso usadas para a questão de ordem aplicada à reclamação. A reclamações, tá bom? Vamos aqui agora resolver questões sobre esse tema, tá bom, pessoal? Questão número 1. De acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, que define e regula a questão de ordem, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A questão de ordem ela pode ser levada a qualquer momento na sessão? Não, pessoal, não é a qualquer momento. A gente viu na aula que não é assim. Versando sobre qualquer dúvida, interpretação do regimento, não, senhor. Não é assim. Então, alternativa B. Durante a ordem do dia, a questão de ordem só pode ser levantada se for atinente diretamente à matéria que nela figure. Isso mesmo. A alternativa B está correta. A questão de ordem tem que falar somente daquela questão ali, ó. Diretamente à matéria que nela figure. Não é para falar de outro assunto, sem ser aquela que está sendo pautada, ok? Então a alternativa B está de acordo com o que foi visto na aula de hoje. Alternativa C. O deputado tem um prazo de 5 minutos para formular a questão de ordem. Não, é 3 minutos. Aqui, ó. O deputado tem 3 minutos. Ok? Então, está errada a alternativa C. Alternativa D. A questão de ordem não precisa ser objetiva, mas deve indicar... Não, errado.
A questão de ordem precisa sim ser objetiva. Está incorreto. Precisa ser objetiva sim. Alternativa é: a decisão do presidente sobre a questão de ordem pode ser criticada na mesma sessão. Não, pode ser criticada na seguinte, certo? Em que for proferida, desde que o deputado utilize a tribuna durante o expediente. Se o presidente decide, está decidido. Ele pode discutir na seguinte, o deputado, certo? Sobre o que ele não concordou. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B, da questão 1. Vamos para a segunda questão. Questão 2. Sobre a resolução e o recurso de decisão do presidente da sessão a respeito de questões de ordem, assinala a alternativa incorreta, que é a errada, ok? Questão errada. Vamos ver se vocês ficaram atentos na aula de hoje. Alternativa A. A questão de ordem é resolvida pelo presidente na sessão após a manifestação do autor e de outro deputado que contra-argumente. Isso mesmo que acontece lá. Primeiro o autor ele se manifesta, aí depois tem um deputado que contra-argumenta e o presidente é que resolve isso. Esse BO aí é do presidente. Alternativa B. O deputado que quiser criticar a decisão do presidente poderá fazê-lo na sessão seguinte. Isso mesmo. Tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos à hora do expediente. Isso mesmo. A alternativa B está correta. É na sessão seguinte que ele pode fazer o uso da palavra, quando tem uma crítica à decisão. Alternativa C. É permitido ao deputado opor-se à decisão do presidente ou criticar na sessão que for proferida. Não, é na sessão seguinte. Errado, alternativa C. O deputado pode recorrer da decisão do presidente para o plenário sem efeito suspensivo, ouvindo a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, exatamente. Primeiro você tem que saber se aquilo ali tem respaldo constitucional, ok? Alternativa é: as decisões sobre questão de ordem são registradas e anexadas em livro especial, e a mesa elaborará o projeto de resolução, propondo alterações sentimentais, se for o caso. Exatamente. As questões de ordem elas são registradas e anexadas em livro especial, ok? Aí a mesa ela pode elaborar um projeto de resolução, propondo alterações sentimentais. Isso mesmo. A alternativa também está correta. Então, a alternativa incorreta aqui fica a letra C. Vamos agora para a última questão de hoje. Questão 3. A deputada Beta, insatisfeita com uma decisão proferida pelo presidente da Câmara na sessão de ontem, que resultou em uma questão de ordem de maneira desfavorável à sua bancada. Ela deseja expressar seu descontentamento e criticar a decisão. Sobre isso, com base nos artigos 90 e 96 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, qual é o momento e o procedimento correto para que a deputada Beta manifeste sua crítica regimentalmente? Alternativa A. A deputada Beta ela pode opor a decisão ou criticá-la na mesma sessão em que for proferida, durante o uso da palavra na ordem do dia, por até 3 minutos. Será que é isso, pessoal? Até 3 minutos? Alternativa B. A deputada Beta não pode criticar a decisão do presidente em momento algum, havendo apenas interpor recurso formal ao plenário com o apoio do texto dos presentes. Alternativa C. A deputada Beta ela pode fazer na sessão seguinte, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos à hora do expediente, por força do artigo 7º por força do parágrafo 7º do artigo 95. Alternativa D. A deputada Beta ela pode apresentar uma reclamação formal à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que emitirá parecer sobre a conduta do presidente. E, por fim, a alternativa E diz que a deputada Beta ela pode usar a palavra para reclamação durante a ordem do dia da sessão seguinte, aplicando-se o prazo máximo de 3 minutos previsto na questão de ordem. Para a questão de ordem. O que vocês acham, pessoal? Qual alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, compartilha aí o vídeo com um amigo seu que está estudando para o concurso da Câmara, esse concurso tão aguardado. E agora, finalmente saiu o edital. Vocês têm que estudar bastante para conseguir a aprovação. Se gostou, deixa o like também, se inscreva no canal para ajudar nós e ativa o sininho. E continue estudando. Força que uma hora vai dar certo.